Tens tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por mim, Jesus padeceu na cruz, o grande amor do Salvador, morrendo na cruz por ti. Glória a Deus. São hinos que pregam a mensagem da cruz. São esses hinos que devemos estar inserindo no meio da congregação, para que o entendimento, a visão, a atenção da congregação dos irmãos esteja voltado para Deus através de Cristo, a grande obra salvadora, redentora, vicária de Cristo, realizada e consumada na cruz do Calvário, para beneficiar a todos os homens. Esta é a verdade, é a mensagem que o mundo precisa receber, é a mensagem da obra consumada na cruz do Calvário, através de Cristo, abrindo o caminho para o homem chegar a Deus. Jesus, diz a palavra de Deus, lá em Hebreus 10, 19. Eu vou ler para você como está escrito, Hebreus capítulo 10, diz assim o escritor aos Hebreus, orientando os irmãos, os judeus, sobre a verdade do Evangelho. Interessante é que ele vai mostrar os irmãos, os judeus, que a verdade do Evangelho não requer mais nenhum ritual da lei. Que a verdade do Evangelho não pede mais nenhum sacrifício que era pedido na lei cerimonial, na lei ritual. Os rituais da lei, os cerimoniais da lei judaica, não tem mais valor para aquele que vive em Cristo. Não é para viver mais observando nenhuma ordenança legal, nem mandamento das ordenanças ritualísticas, cerimoniais da lei judaica. O escritor aos Hebreus vai estar trazendo ao conhecimento dos judeus, os que se converteram a Cristo. O escritor aos Hebreus, não sei quem foi, disse que foi Paulo, outro não sei. A Bíblia não dá definição exata de quem escreveu, mas foi inspirado por Deus. O importante é isso. E o escritor aos Hebreus, ele vai fazer um trabalho de esclarecimento para mostrar que tudo na lei foi cumprido em Jesus. Aonde ele chega a dizer que aonde foi estabelecido o novo, o velho já não tem mais valor. Interessante é que aqui, em Hebreus 10, 19, olha que o escritor aos Hebreus vai advertir os irmãos, orientar os irmãos, para dar aos irmãos o entendimento do que o Evangelho pede, mostrando que tudo que a lei pedia é cumprido em Jesus. Olha o que ele vai dizer. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Você precisa entender. O escritor está mostrando aqui os irmãos que a entrada agora na presença de Deus não deve ser mais com medo, não deve ser mais através de nenhum ritual, não deve ser mais através de nenhum sacerdote, não deve ser mais através de nenhuma coisa que era exigido na lei, até porque o homem, o pecador, ele não poderia ir diretamente a Deus. Tinha um ritual, tinha um cerimonial, tinha umas etapas, e só quem podia entrar no Santo dos Santos, no santuário, onde estava a presença divina, representada pela Arca da Aliança, era o sumo sacerdote, uma vez no ano. Mas olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer aqui agora. Ele vai dizer, tenham, pois, irmãos, ousadia. Tenham ousadia, aleluias, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Não é mais através de sangue de bode.
Não é mais através de intermédio de sacerdote. Nós agora temos que entrar com ousadia, porque lá atrás, na lei, o povo tinha medo para não ser fulminado, não sofrer a ira, nem o juízo de Deus, porque eles não tinham acesso a Deus diretamente por causa dos seus pecados. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer: agora, irmão, entrem com ousadia. Não é por nenhum meio, não. É pelo sangue de Jesus Cristo, pelo qual vocês são purificados, pelo qual vocês são justificados, pelo qual vocês são remidos, pelo qual vocês agora têm acesso direto, livre na presença de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, que representa a vida dele, que foi dada por nós na cruz do Calvário para nos dar esse acesso a Deus. Escuta, tem mais. E ele vai dizer: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pela sua vida. Versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22, olha o que ele diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, sendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, que é a palavra. Ele vai dizer, devemos chegar dessa forma, com a inteira certeza de fé. Essa fé no sacrifício de Cristo. Nós devemos chegar na presença de Deus dessa forma, com a certeza, a convicção, com ousadia, pelo sacrifício de Cristo, com a consciência pura e lavado pela palavra. A consciência, que é o novo entendimento, a transformação de Deus na nossa mente, pela lavagem, que é a palavra. A palavra, ela nos limpa no nosso interior. A palavra simbolizada como água também, que limpa o interior do homem, que purifica o homem da sua má consciência. A palavra de Deus. E o escritor aos Hebreus, Hebreus 10, 19 ao 22, meu irmão, leia toda a palavra de Deus. Por isso que muitos erram, estão no erro, por não examinar as Escrituras. Se você pegar a carta aos Hebreus, você vai ver o escritor tendo a preocupação de mostrar aos irmãos que nada da lei que viviam serve mais. Que eles têm que se converter a Cristo. Eles têm que entrar na presença de Deus por Cristo. Eles têm que conhecer o novo e vivo caminho. Eles têm agora que entender que não precisa mais de sacerdote. Temos um sumo sacerdote para com Deus agora, que faz a intercessão por nós, que ofereceu o sacrifício por nós, que faz intercessão por nós. Não é mais nenhum sacerdote de nenhum sistema religioso, como pastor, bispo, padre, papa. Não! Nós não precisamos disso para chegar a Deus. Nós precisamos só crer em Jesus Cristo, com o coração verdadeiro, no ato de amor que ele executou na obra redentora na cruz do Calvário por nós. Chegamos com inteira certeza de fé que através desse sacrifício a minha vida está levada a Deus. A minha vida tem acesso a Deus. Aleluias. Muitos precisam conhecer essa verdade. Muitos precisam sair ainda. Tem muita gente que nem judeu é. O povo dentro das igrejas evangélicas sendo pressionado a viver uma mentira dentro de rituais, como se fosse judeu. Tem que guardar isso, tem que guardar aquilo. Tem que dar dízimo. Tem que oferecer ritual, sacrifício, voto, pacto. Gente, acordem, despertem. Saiam dos enganos dos homens que estão cauterizando a mente desse povo, prendendo dentro de um espaço chamado igreja, aonde é negócio deles. Você já parou para pensar? Hoje nas igrejas o povo é ensinado a guardar sábado, dar dízimo, viver ritual dentro de templo, como se fosse lá no Velho Testamento. Os judeus tinham que ir para o templo oferecer seus holocaustos, sacrifícios, suas ofertas, sua adoração a Deus, era no templo. Hoje o povo é ensinado a viver tudo isso, que já foi abolido, que não tem nenhum valor, que não serve para nada para levar o homem a Deus. Porque hoje nós temos um novo e vivo caminho. Hoje nós temos um novo templo. Hoje nós temos um sacerdote novo, que é Jesus. Ele é o templo. E em Jesus eu também sou templo de Deus, onde Deus habita. Eu não preciso mais viver nenhum ritual, nenhum cerimonial.
para receber ou então invocar a presença de Deus. Eu só preciso crer em Cristo e me manter fiel nele e Deus está em mim, habitando em mim. Você está entendendo isso, gente? É muito sério, pessoal. Dentro das igrejas hoje, o povo é ensinado a viver como judeu, guardando lei, guardando ritual, oferecendo sacrifício, fazendo pacto, fazendo voto, vivendo campanhas, vivendo sacrifícios de tolo. Tem que estar ali sobre a submissão do sacerdote, que é o pastor. Assim eles ensinam que são a autoridade espiritual de Deus para o povo, onde o povo tem que se submeter e buscar de Deus, porque eles são representantes de Deus, aonde o povo vai ser agraciado por eles. Meus irmãos, conheçam a verdade. Saiam desse engano. Saiam dessa mentira. Vão ler a palavra de Deus para que a luz de Deus ilumine a vossa mente e o vosso entendimento. Não precisa mais de nenhum ritual, de nenhum cerimonial. Não precisa de templo, de sacerdote, de culto, de ritual, de pacto, de voto, de campanha. Nada para o homem receber de Deus, e através disso só precisamos crer em Jesus Cristo, olhar para o grande ato, a grande obra de amor de Deus na cruz do Calvário para nos resgatar e nos levar a Ele, para nos dar o direito da bênção dEle. E quando você passa a viver no entendimento de que tem que estar sobre a submissão espiritual de um pastor, de um padre, de um papa, de qualquer líder espiritual, você está perdendo a direção de Cristo. Quando você entende que precisa fazer um ritual de pacto, de voto, de campanha, para que Deus te dar alguma coisa, você está caindo da graça de Cristo. Quando você entende que tem que estar dentro de um local, uma instituição, vivendo a devoção, a prática, se consagrando dentro de serviço e obrigações ali, para servir a Deus, você está saindo da direção de Cristo. Você está caído da graça, perdido, andando no anátema, vivendo uma fé vã e uma adoração a Deus vã, porque o caminho, a verdade e a vida é Cristo. E ninguém vai ao Pai, ninguém alcança nada de Deus, se não estiver nele e a palavra dele estiver em vós. Amém. Então o povo hoje, dentro das igrejas, é ensinado a viver ritual da lei. Como se fosse judeu, gente. Nem os judeus, aprendam isso, nem os judeus vivem mais os rituais que era pedido lá atrás. Vai perguntar a algum judeu se ele dá dízimo? A algum lugar? A algum templo? Primeiro, não existe mais o templo. O templo foi destruído. Aí o povo, dentro da religião evangélica, os pastores, os homens enganadores, levanta, cria uma casa de alvenaria e diz: aqui é o templo de Deus. Aqui é a casa de Deus. Aqui você tem que dar o dízimo. Aí fica cobrando do povo a viver no ritual como se o povo fosse judeu. Dar dízimo, guardar sábado, ir para templo, adorar a Deus em templo, oferecer sacrifício em templo, dar oferta a templo, dar dízimo no templo, viver atrás de um sacerdote no templo, viver uma adoração e toda a vida de Deus dentro do templo. Meus amigos, saiam desse engano enquanto é tempo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês não são judeus. Não estamos mais vivendo na dispensação do Velho Testamento, da velha aliança. Agora Deus estabeleceu um novo pacto com o homem, por onde o homem pode chegar a ele. Não é mais através de templo, igreja, nem de local, nem de ritual, nem de sacrifício, nem de oferenda, nem de nenhum culto, nem de nenhum misticismo, nem de nenhum cerimonial. Agora a nova aliança, o pacto, a exigência de Deus é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê recebe o perdão, a graça, a justificação, está na bênção de Deus. Amém? Creiam nisso e se convertam. A verdade que libertam. Saiam do meio deles, que vive como judeu, sendo ele gentil, que vive rituais pagãos e não o evangelho de Cristo. Porém, vocês convertam-se a Jesus, sejam discípulos de Jesus, guardando e praticando a palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo não ensina nada disso que o povo aprende dentro das igrejas, que os pastores estão ensinando ao povo. Não é ensinamento de Cristo isso. Jesus nem os apóstolos ensinaram nada disso que hoje o povo vive dentro das igrejas. Dar dízimo, ser batizado dentro de uma igreja, viver dentro de um ritual, buscar viver ritual, sacrifício, cerimonial de culto, campanha, pacto, voto, guardar sábado, ser circuncidado, não é? Viver voto dentro de igreja, viver uma devoção de prática a uma instituição religiosa, viver uma vida buscando a Deus dentro de um local restrito chamado igreja. Isso não foi ensinado para os cristãos, para o povo de Deus. A igreja de Cristo não foi orientada a isso. Se você está dentro de uma igreja do homem,
achando que é povo de Deus, vivendo a doutrina dos homens, os preceitos dos homens, você vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno no final do labor desta vida. Só vai prevalecer quem está guardado e alicerçado na palavra de Cristo. O homem prudente que vai prevalecer no final do labor desta vida é aquele que está guardando e praticando a palavra de Cristo. Porém, reflita, o que é que você tem vivido em fé, em nome de fé em Deus? O que é que você tem guardado e praticado? Qual a tua prática de fé? O que tu estás vivendo em nome de fé em Deus? Cuida de ti e da doutrina. Examina a vós mesmo, se permaneces na fé ou se já não foste reprovado, caindo da graça.